Olá, amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez conectados com você. O medo é algo natural na espécie humana e nos animais de forma em geral. Às vezes, o mais feroz dos animais sente medo. O homem não pode ser diferente. Contudo, este sentimento não pode nos paralisar. Tem uma frase que dizem assim: vai com medo, mas vai. Não pare. E diante do medo, tenha a fé expressada em Cristo Jesus, que é o nosso refúgio, Ele é a nossa vitória. Conectados com você, tempo de semear está no ar. Amigo, irmã em Cristo, convide aí seus familiares, ligue, anuncie para eles que tempo de semear está começando e que nós temos uma programação especial. Nós vamos ser aqui abençoados com o louvor pela Ana Caroline e no violão Társila Gabriela. Não é isso, Celina? Isso, Laude. E eu tenho a honra também de receber hoje o pastor David Milhões para um bate-papo muito bom, muito especial. E eu recomendo que você assista na íntegra tudo que nós vamos conversar aqui. E quem mais vai acontecer? As meninas também vão continuar louvando. A Társila e a Gabriele vão louvar ao Senhor. Então, nós temos muitas bênçãos para hoje. Fique ligado, nós voltamos já. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, e ali tudo é vida, ali tudo é paz e morte e choro. Nunca mais, lá não tem isso, tristeza e dor, nunca mais. Eu verei o grande rio da vida, ele é claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido, e não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu osso, enfim, e as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Eu verei os olhos de Jesus e tocarei
tua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Nós temos a honra de receber pastor David Milhomem. Ele vem de Brasília, ele ali é pastor da Assembleia de Deus, não é isto? É muito prazer recebê-lo aqui em Tempo de Semear. Obrigado por aceitar nosso convite. Minha querida irmã Láudia, é uma alegria enorme poder participar, me sinto honrado pelo convite. Quero saudar os nossos queridos irmãos telespectadores com a paz do Senhor, e eu espero que seja um tempo que eu possa contribuir com este tão abençoado programa. Amém. Bom, antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de falar deste servo do Senhor, porque dentre tantos títulos, o principal é servo do Senhor. O pastor David Milhomem, ele é graduado em liderança pelo Instituto Haggai, graduado em lideranças e competências interpessoais. Também ele é treinador motivacional e ele é analista comportamental. E como eu já disse, acima de qualquer outro título, um grande servo de Deus. E eu já tive a honra de ser ministrada por ele em um curso de liderança, não é isto, pastor? Liderança mobilizadora. Foi no início deste ano, alguns irmãos da Assembleia de Deus Campo de Castanhal participaram. Eu saí de lá encantada com o treinamento e eu gostaria de fazer tantos outros e recomendo aos pastores, aos líderes que levem este curso para a sua igreja, para os seus congregados, especialmente para a parte de liderança. Eu tenho com toda certeza que você vai ser abençoado na sua igreja. E nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a agenda da igreja para o pós-pandemia. Nós vivemos um momento muito difícil. Este assunto, ele requer um tempo maior, por isso nós vamos dividir a entrevista em duas etapas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, que nós gastamos esse tempo na apresentação, e um outro programa nós vamos dar continuidade. E pastor David, eu quero perguntar uma coisa para você. Eu quero que o pastor fale para nós sobre restauração, reconciliação, consolo, lutos dos que sofreram perdas irreparáveis, coisa que é extremamente difícil nestes dias que o mundo foi submetido. A reabilitação das pessoas que precisam ser consoladas e serem colocadas de pé novamente face a este caos que assolou a humanidade. Eu acredito piamente, irmã Láudia, que a igreja do Senhor Jesus tem todas as respostas para esse tempo. E na minha percepção, a igreja é de fato o remédio de Deus para esse mundo. Eu ainda acredito nisso. Apesar de nós vivermos um cenário dentro do nosso mercado evangélico algumas vezes comprometido, eu acredito que a igreja é que vai cumprir a grande missão que Cristo Jesus a estabeleceu para cumprir. E a igreja tem um papel extremamente importante nesse momento crucial em que a humanidade está enfrentando, né? Então eu acredito que a igreja tem essa agenda para o pós-pandemia. Nós vamos precisar, de verdade, reconciliar pessoas que nesse período se afastaram. O Instituto Cristão de Pesquisa americano concluiu que pelo menos 30% dos nossos irmãos
não voltarão a frequentar os templos evangélicos depois da pandemia. Então a senhora imagina que esse é um número muito alto, não é? E então nós também temos como agenda do pós-pandemia esse fenômeno da virtualidade, porque estes irmãos que não voltarão ao templo, eles não estarão desviados do evangelho, mas eles vão ter que receber o evangelho de alguma outra forma, por conta do medo, do receio. Grande parte deste número de irmãos são irmãos da terceira idade, né? Irmãos que estão em grupos de risco e que precisam ter muito mais cuidado, porque apesar de sair a vacina, já estamos percebendo que a vacina não é 100% eficaz, então muita gente terá receio de voltar a esta frequência. Então há uma agenda da igreja também relacionada a esse fenômeno da virtualidade. Muitos irmãos estarão acompanhando as programações cristãs e recebendo a palavra por meio da internet, né? Facebook, YouTube, Instagram e assim por diante. A igreja vai ter que dar uma atenção especial e se preparar para transmitir as suas reuniões a partir do templo para estes irmãos que não voltarão mais a frequentar o templo. Então a igreja vai ter que se preparar. Uma outra coisa que eu acredito que nós vamos ter que nos preparar como agenda da igreja para o pós-pandemia é o sentido da fé. Nós vamos ter que trazer um sentido para a fé diante de situações muito difíceis que o nosso povo está passando, não é? Então a gente percebe que existem pessoas que sofreram perdas irreparáveis. De fato, eu conheço, por exemplo, pessoas que a família inteira foi dizimada. Uma esposa que perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe e ficou só no mundo. Então, aqui no Pará aconteceu também. Isso, então nós vamos precisar trazer um sentido de fé para uma pessoa que possivelmente orou a Deus para que o Senhor curasse ou livrasse os seus familiares, e estas pessoas acabaram partindo. Como continuar crendo em Deus numa situação como essa, não é? Então a igreja tem como agenda da pós-pandemia um sentido para a fé. Como continuar crendo em Deus em meio ao sofrimento? O que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso, não é? Então eu quero nessa oportunidade, nestes 2 programas que a senhora me cede, tratar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que há sentido na fé mesmo em meio ao sofrimento, não é? Em primeiro lugar, nós temos um dos textos mais ricos da Bíblia, que é Hebreus capítulo de número 11, que trata sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé nós compreendemos e entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E nós temos aí nessa galeria de heróis da fé, 2 tipos de heróis. Nós temos primeiro os heróis que conquistaram, que obtiveram, que conseguiram, que venceram. Então a Bíblia diz que pela fé algumas pessoas tiveram os seus mortos ressuscitados. A Bíblia diz que pela fé algumas pessoas venceram o poder do fogo, fecharam a boca de leões, muralhas caíram por terra, eles colocaram inimigos para correr. Imagine, tudo isso pelo poder da fé. Então a fé, ela tem esse poder extraordinário de promover a vitória, de trazer as bênçãos, de nos dar livramento. Então quando cremos de verdade, coisas deste tipo podem acontecer. Então tem gente que é honrado pela fé que tem. Mas nesta mesma galeria tem aqueles que foram mortos ao fio da espada pela fé, que andaram errantes nos desertos e nos montes pela fé, que passaram fome, sede e necessidade e que foram presos, mas não negaram a sua fé para terem uma superior ressurreição, a Bíblia diz. Então estes são aqueles que honraram a fé que receberam. Estes não são aqueles que conseguiram vencer, que conseguiram conquistar, mas ainda assim não abriram mão da sua fé. Eles encontraram no meio do sofrimento um sentido para continuar crendo em Deus, e o sentido estava relacionado à vida eterna, estava relacionado a uma superior ressurreição. Então nós precisamos concluir
que a vida que aqui vivemos é simplesmente um ensaio para a verdadeira vida que é depois dessa. É o que nós chamamos de vida eterna. Então o verdadeiro sentido da fé, ele não está limitado às esferas daquilo que vivemos no nosso mundo. O verdadeiro sentido da fé está em crermos que existe algo melhor para nós no futuro. Tenho para mim, irmã Laude, que foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, fazendo esta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? O perigo? A fome? A nudez? A espada? No verso 36 ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. No 37 ele diz assim: mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E existe uma convicção tão tremenda no coração do apóstolo, que ele diz assim no versículo 39: eu estou bem certo. Lindo, bem lindo. certo. E a expressão no grego é assim, ó: não existe nenhum resquício de dúvida no meu coração. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, o que acontece agora, e nem o que acontecerá no futuro, o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu acredito que a igreja precisará trazer esse sentido de fé em meio ao sofrimento, porque percebo que ultimamente nós temos pregado muito um evangelho triunfalista, e me parece que só vivemos em Cristo Jesus vitórias e conquistas, e esquecemos que no seguir a Jesus existe cruz também. Muito bem, olha, eu ficaria assim o resto do dia ouvindo o pastor David. É envolvente demais. Vai embora o tempo sem percebermos. Pastor David, existe uma expressão muito forte que as pessoas comentam assim: decepcionados com Deus. Nesta pandemia, muita gente se decepcionou com Deus. Hoje nós estamos muito afeitos a templos. Nós estamos acostumados com as reuniões presenciais. Eu mesmo gosto muito. Eu gosto muito de estar perto dos meus irmãos, abraçar as irmãs. Eu gosto muito. Estamos a cultura do púlpito, não é isto? E como conciliarmos isto com a necessidade, também que o senhor já falou, com o tempo que está aí hoje, muita gente querendo ser ministrado pela internet, que isto também, ao meu ver, é um perigo muito grande, porque nós, conhecendo o nosso pastor, tendo ele ali, conhecendo todo dia a família, tem muitas pessoas que se aventuram a ser ministrado por um pastor que não conhece, pastor, né, que não conhece, não sabe o procedimento, quem é, e depois a coisa fica meio feia, não é isto? Em breves palavras, só como um preâmbulo já para darmos prosseguimento no próximo programa, conclua aqui este assunto. Eu acredito muito que nós vivemos uma cultura templocêntrica, não é? Púlpitocêntrica, como se a igreja só pudesse funcionar se o templo estiver aberto, não é? Essa é uma cultura nossa, e nós nos acostumamos à vida evangélica e à vida cristã dentro dos nossos templos. Muitos dos nossos irmãos tiveram dificuldades, inclusive com a sua fé, por não poder ir ao que a gente diz igreja, né? Não estou podendo mais ir à igreja. Na verdade, a igreja somos nós. A igreja do Novo Testamento, ela não tinha muita liberdade de estar no templo, sobretudo a igreja que estava na capital do Império Romano, a quem Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Cristo. Essa igreja não tinha liberdade de culto, né? Eles não tinham lugares públicos de reunião, eles se reuniam às escondidas, de casa em casa, debaixo da cidade de Roma, nas catacumbas. Então, essa cultura acaba nos trazendo uma dificuldade de compreendermos que somos igreja para além do templo.
e continuamos comunidade cristã para além do templo. Então, se templo fechado nos afasta da vida comum da igreja, da comunidade, da coinonia, da comunhão, então nós precisamos trabalhar isto. Nós continuaremos como comunidade, ok? Como povo reunido de Deus para além do templo, certo? E nós temos muitas coisas que podem nos ajudar. Nós temos telefone celular que podemos ligar e ter comunhão. Nós ainda podemos, com todos os critérios e cuidados, visitar uns aos outros, não é? Como a Bíblia Sagrada diz, orar uns pelos outros, e é isso que nos mantém como comunidade. Esse é um assunto muito corriqueiro entre as pessoas que não têm uma compreensão da totalidade, e na verdade nunca o teremos, mas de uma dimensão ainda maior daquilo que é a forma de Deus agir e operar. E uma das coisas que eu venho compreendendo é que Deus não tem problema com gente decepcionada com Ele, não é? Com certeza. Deus não tem problemas, não há nenhum tipo de estresse ou agonia no coração de Deus com pessoas que se dizem decepcionadas. Até porque Deus compreende que o ser humano é de fato limitado nas suas faculdades de inteligência e de compreensão do todo. Inclusive há um texto na Bíblia Sagrada que diz que Deus não deu ao homem a compreensão do todo a respeito da sua vontade, né? Então, em Deuteronômio 29:29, por exemplo, está escrito que as coisas que são reveladas pertencem a nós, mas as que não estão reveladas pertencem ao Senhor. Então, existem coisas que nós nunca vamos compreender, e são estas coisas incompreensíveis que nos fazem estar decepcionados com Deus. E a gente se decepciona com Deus porque nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos ter o controle da nossa vida, nós queremos ter o controle da vida do outro, nós não queremos que o papai morra, nós não queremos que a mamãe parta, nós não queremos que o filho se acidente, nós não queremos nada disso. Mas nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo em que o plano original de Deus foi maculado, manchado por conta da desobediência, e por isso sofremos as consequências disso tudo. Vamos viver em um mundo onde nós não temos o controle de tudo. Não tendo o controle de tudo, uma outra coisa que nós precisamos compreender é que Deus, na sua soberania, decidiu tratar com o ser humano respeitando aquilo que Ele nos deu, chamado de livre-arbítrio, direito de escolha e poder de decisão, não é? Eu costumo dizer que quando Deus nos criou, Ele nos entregou uma folha em branco com uma caneta na mão e disse: meu filho, a vida é sua, escreva a sua história, diga aí como é que você quer que seja a sua vida. Se você tentar devolver papel e caneta para Deus, dizendo a Ele assim: Senhor, eu quero devolver este papel e esta caneta ao Senhor e pedir que o Senhor escreva a minha história, porque eu não escreveria uma história tão bonita quanto ao que o Senhor poderia escrever. Deus iria dizer assim: meu filho, eu não posso pegar de volta o papel e a caneta, porque eu te dei livre-arbítrio, direito de escolha. Não sou eu que escrevo a sua história, é você que escreve. Ok, então eu tenho esse direito de escrever a minha história. Não tenho o direito de devolver o papel e a caneta. Qual seria a atitude mais sábia? Pegar o papel, a caneta, segurá-la e dizer: pai, então faz o seguinte, eu sei que não posso escrever uma história tão bonita sozinho. Põe a tua mão sobre a minha, então, e vamos escrever juntos esta história. Então, quando eu escrevo a minha história junto com Deus, ela pode ficar mais bonita. E é claro que na minha história acontecerão coisas que eu não tenho o controle. E de verdade, irmãos, vou dizer com todo o temor e tremor que tenho diante de Deus, mas que dizer que existem algumas situações na minha e na sua vida que Deus também não tem o controle. Ah, pastor, Deus não tem o controle de tudo? Não, Deus não tem o controle de tudo, porque se Deus tivesse o controle de tudo, Ele não seria um Deus bom. A Bíblia estaria errada em dizer que Deus é bom, porque se um homem mau, por exemplo, pega a minha filha e a violenta sexualmente, e Deus deixou isto acontecer, porque Ele tem o controle disso, então Ele não é um Deus bom. Deus não tem o controle de tudo.
se Deus tivesse, não existiria pecado. As coisas que são pecados são coisas que são feitas sem a permissão e sem o controle de Deus. É por isso que nós pecamos, porque Deus respeita esse livre-arbítrio, esse direito de escolha, esse poder de decisão, ok? Então nós precisamos compreender que este é o mundo caído que vivemos. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Foi essa a escolha que o Adão fez no Éden, viver uma vida em vários aspectos independente de Deus. Então o ideal é que nós entreguemos a Ele a nossa mão com a caneta e o papel para que escrevamos juntos e Ele nos abençoe e nos dê graça para sermos vigilantes, porque Ele diz, vigiem, para termos cuidado, porque a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada manda ter cuidado. E nós temos um livro inteiro, irmã Laude, na Bíblia chamado Eclesiastes, que é um livro que trata sobre a vida. Lá Salomão trata sobre essas relações humanas, sobre os cuidados que devemos ter e sobre os perigos que nós estamos passíveis de enfrentar nesta vida, incluindo estes perigos que nós vivemos nos dias de hoje. Pastor David, a sua explanação ela não deixa nenhuma dúvida. Pelo menos para mim, ficou muito claro. Como pastor de igreja, essa situação que muitos ali chegam quase esmorecendo na fé, com a fé quase morta, querendo desistir até da vida. O Senhor no seu gabinete recebe estes irmãos. Tem muito lá, porque nós estamos aqui no norte e a vida aqui é bem mais difícil e às vezes se torna simples, mas em termos de buscar um melhoramento, por exemplo, eu queria que a minha filha hoje estivesse fazendo um mestrado, ou já estivesse até terminando para iniciar um doutorado, mas ainda não conseguimos isso traz frustração. Acontece com fulano, não acontece comigo. Quando as pessoas chegam nesse momento que quase desacreditam da fé, elas procuram o Senhor lá, aí é muito difícil voltar, colocar neles esse exercício de fé novamente no Senhor, porque o Senhor Deus, como você falou agora, Ele nos dá o direito de escolha, de escolhermos, mas muitas vezes o Senhor está falando para nós quase que audível, e nós não estamos querendo ouvir a voz do Senhor, e aí vem a frustração, vem a decepção. Como é que o Senhor trabalha isso lá? Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é uma palavra de Salomão, em Eclesiastes capítulo 11, nos versos 7 e 8, Salomão diz o seguinte: verdadeiramente é bom ver o sol brilhar, ele diz, né? Verdadeiramente suave é a luz e é gostoso ver o sol brilhar. Verso 7. No verso 8 ele diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, mas lembre-se, há dias de trevas e não serão poucos. Então Salomão deixa claro, porque Salomão escreve em Eclesiastes sobre a vida, ele dá uma olhada na vida de trás para frente, todas as experiências que ele viveu, todas as coisas que deram certo, tudo aquilo que deu errado, e ele escreve um livro sobre a vida para nos ajudar a viver melhor. E o tom do livro é a brevidade da vida, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade no hebraico é sopro do nada, faísca, aquilo que passa depressa. O conceito de vaidade na Bíblia é diferente do nosso conceito ocidental. O conceito oriental é que vaidade é aquilo que é passageiro. Vaidade na Bíblia não tem a ver com se vestir bem, com fazer escovinha e passar chapinha, não tem a ver com usar uma tiara bonita como o que a senhora está usando aí, não é? Não, vaidade na Bíblia não tem a ver com isso. Vaidade na Bíblia é passageiro, passa depressa. A vida é vaidade, a vida passa depressa. Então Salomão trata sobre a brevidade da vida. Salomão fala no Eclesiastes sobre a aleatoriedade da vida, como a vida não é uma linha reta sem obstáculo, ela se parece mais com um labirinto e de vez em quando a gente está completamente perdido lá dentro sem saber a saída. E ele diz que na vida nós precisamos compreender esta coisa, se você viver muitos anos, é se viver, porque pode não viver muitos anos, é se viver muitos anos, porque a vida, de acordo com Salmo 90, verso 10, é de 70 anos e quem se cuida bem chega aos 80 tranquilo, passou disso é canseiro e enfado.
está escrito na Bíblia, tá? A vida da gente, em média, é 80 anos. E do 0 aos 80 tem o perigo de morte. Então é se viver muitos anos. Por isso que você tem que tomar cuidado. Por isso que você tem que viver uma vida boa. Você tem que se alimentar direito, tem que fazer exercício físico, tem que olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Você tem que parar quando o sinal ficar vermelho, porque você tem perigos na vida, não é? Isso é responsabilidade nossa, é nossa, né? Não é dele, exatamente, não é de Deus, é nossa responsabilidade. Então ele diz assim, ó, se você viver muitos anos, regozije-se em todos eles, alegre-se em todos eles, mas você precisa se lembrar que existem dias de trevas, existem dias ruins, existem dias de tribulação, existem dias de angústia. Paulo disse isso em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Então tem um dia mau, tem um dia que é ruim, entende? Que você não vai ser feliz, que você não vai sorrir, uma notícia ruim que você vai receber. Então eu compreendo nessa palavra de Salomão que ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, faz o seguinte, potencializa e maximiza os bons momentos da sua vida, porque a vida também é marcada por momentos ruins. É isso que ele está querendo dizer. Então qual é o meu conselho para você que está passando por dias ruins? Viva-o com dignidade, aprenda todas as lições, sabendo que isso vai passar. E se você está muito feliz, está debaixo de bênção, aproveite isso, maximize, porque também vai passar. Amém. Como eu disse, eu ficaria muito tempo aqui a ouvir e aprender. Mas eu aprendi uma coisa hoje que me alegrou aqui, até vibrei. Que o conceito de vaidade na Bíblia Sagrada não é aquilo que até hoje eu imaginava que fosse. Eu fui ensinada assim, mas a cada dia nós aprendemos. Pastor David, muito obrigada. Eu gostaria de ter outras oportunidades. Teremos, eu sei que teremos, tá? Que Jesus abençoe teu ministério, teu trabalho e o nosso abraço. Tempo de semear, agradece. Minha oração também é para que o Senhor continue abençoando sua vida, abençoando o seu ministério, fazendo prosperar este programa, que cada vez mais pessoas consigam acessar a esse conteúdo maravilhoso que a senhora está fazendo aqui. Aos nossos telespectadores, o meu muito obrigado por esse tempo juntos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos chegando ao final do nosso programa e, como sempre, o nosso agradecimento ao Senhor Deus, o nosso principal mantenedor. Agradecemos também a Assembleia de Deus Campo de Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, o Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Também queremos agradecer o nosso cinegrafista com o Império Mídia. Império Mídia, ele acompanha o seu evento, casamento, 15 anos, ele faz a melhor mídia. Você pode contratar o Rian Freire, que ele eterniza lá o seu evento e fica bem guardadinho lá com muito carinho. Agradecemos também a Assembleia de Deus Campo do Jaderlândia, na pessoa do pastor Antônio Damasceno e Gesiel Damasceno. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus naquele lugar. Como também agradecemos o pastor Adonai, que tem nos abençoado, não é isso, Celina? Também, pastor Adonai Barbalho, um abraço. E também, Laude, a Bena, um grande abraço, Bena. Você é bênção para nossas vidas. Também a irmã Maria Gomes, a irmã Domingas, também um abraço para vocês. Que o Senhor abençoe ricamente cada um de vocês. E se você quiser se tornar um colaborador de Tempo de Semear, procure, o nosso contato está na tela. Nós precisamos manter o programa no ar e é com a sua bênção, com a bênção de Deus. Nós voltamos no próximo final de semana, nós teremos esse encontro abençoado e até lá, se Deus quiser. Um abraço.